primeiro é o relator, conselheiro Silac Xavier, o item 2 da sua pauta, processo 619.11.0, Executivo Municipal de Salvador das Missões, Dr. Leandro Jacochunas, e está presente o prefeito Odilo Haas. Olavo Haas, sim, Olavo lá da região das Missões. Tá? Um pedido apenas para relato. Conselheiro Silac Xavier, e a palavra está com Vossa Excelência. O doutor Leandro também está aqui presente. Primeiramente, minha saudação ao presidente da sessão, conselheiro Adroaldo Loureiro, os conselheiros Alexandre Mariotti e César Santolin, doutora Fernanda Ismael, que aqui toma assento em nome do Ministério Público de Contas, junto ao tribunal, minha saudação e à equipe do Ministério, aos colegas servidores que auxiliam na Secretaria dos Trabalhos, assessores, doutor Leandro, prefeito, e a empresa que transmite também os servidores da empresa. Houve pedido de sustentação oral, mas aqui se manifestou só como preferência para a apresentação, não haverá sustentação. Trata-se, eu disponibilizei o voto, mas em consideração ao pedido eu vou sumariamente apresentar o relatório, né, e depois eu passo ao voto. Em processo de conta, os senhores Olavo Inácio Haas, do relatório geral da consolidação das contas, a supervisão de instrução de contas municipais informa a existência de irregularidades apontadas pela auditoria, pela gestão fiscal e quanto ao atraso na remessa de normas à base da legislação municipal do Tribunal de Contas do Estado, BLM. Por outro lado, informa que não foram verificadas inconformidades quanto à entrega da documentação de prestação de contas em relação à remessa das informações ao Sistema de Controle de Obras Públicas, SISCOP, bem como quanto à aplicação dos índices constitucionais em manutenção, desenvolvimento de ensino e ações de serviço público de saúde. O administrador foi intimado e apresentou esclarecimentos e juntou documentação. O Serviço de Instrução Municipal analisou os esclarecimentos apresentados, concluindo com a anuência da supervisão de instrução de contas pela manutenção das seguintes inconformidades. Do relatório de auditoria ordinária tradicional, acompanhamento de gestão de número 1 de 2011, versão final. Item 1.1, precariedade no controle dos bens patrimoniais do município. Situação caracterizada pela ausência de normativo que regulamente a gestão do patrimônio municipal, que é o item 1.1.1. Pela falta de treinamento do responsável pelo controle patrimonial, item 1.1.2. Pela ausência de inventário dos bens imóveis e imóveis, item 1.1.3. Pela carência de termo de responsabilidade dos gestores pelos bens alocados em seus respectivos setores, item 1.1.4. E pela ausência de registro de bens do sistema patrimonial, item 1.1.5. A manifestação do gestor é no sentido de que estão sendo adotadas medidas para a correção das inconformidades, sendo que a implementação das mesmas estaria prevista para o exercício de 2012 e 2013. Item 2.1. Pagamento de adicional de insalubridades a servidores cujos cargos não se caracterizam como de atividade insalubres. Sugestão de débito no valor de R$ 2.493,28. O administrador afirma que os servidores indicados no relatório exercem funções gratificadas, mas continuam a trabalhar em seus cargos de origem, justificando, portanto, a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade. Diz que, ao não pagar o referido adicional, aspas, o município fica sujeito às futuras ações judiciais e esses servidores facilmente comprovam que continuavam com suas atividades concomitantemente com a chefia. Fecha aspas. Item 3.1, defasagem da base de cálculo de IPTU em relação à do ITBI. O gestor informa que, para a correção da base de cálculo de IPTU, encontra-se em estudo a utilização de normativo municipal que adote a base de cálculo do ITBI, quando esta for maior que a do IPTU. Apresenta ainda arrazoado sobre as particularidades dos impostos mencionados, descartando a hipótese de renúncia de receita.
Item 3.2. Precariedade na gestão das disponibilidades financeiras, caracterizada pela manutenção de recursos em conta corrente, ao invés de conta de aplicação financeira. A sugestão de débito é no valor de R$ 9.849,36. A argumentação do gestor é no sentido de que a manutenção de recursos em contas correntes decorre das constantes ordens judiciais que determinam o bloqueio de valores em contas do município. Afirma ainda que, no cálculo realizado, não foram considerados fatores como as particularidades de cada fundo de investimento, a impossibilidade de se prever a remuneração e o fato de que não há isenção de riscos. Cita decisões desta Corte, exemplificando o afastamento do débito e a não caracterização como renúncio da receita. Item 4. Inconformidades relacionadas às demonstrações contábeis do município caracterizadas pela utilização indevida das fontes de recursos vinculados. Item 4.1. Pela ausência de registro contábil da integralidade da movimentação dos bens de estoque. Item 4.2. Pela ausência de registros contábeis mensais da dívida ativa, em especial da atualização monetária, dos juros, das multas e das baixas por pagamentos. Item 4.3. E pela apropriação incorreta das dívidas e financiamentos de longo prazo. Item 4.4. Sobre tais matérias, o gestor assim manifestou-se. Aspas, as falhas meramente formais, que não compromete o conjunto das contas prestadas, nem macula a gestão do responsável em contas sanadas. Item ponto 5.1. O site do município apresenta somente a versão simplificada do relatório resumido de execução orçamentária e dos demonstrativos do relatório de gestão fiscal, não apresentando, portanto, os relatórios resumidos da execução orçamentária, demais relatórios de gestão fiscal e versão simplificada. Leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA e seus anexos, prestações de contas, bem como o respectivo parecer prévio desta Corte. Quanto às disposições do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o administrador afirma que até o encerramento do mandato, em 31 de dezembro de 2012, procurou otimizar as informações contidas no site oficial, argumenta que o município mantém junto a esta Corte todos os instrumentos hábeis para a verificação da situação financeira do município e faz referência ao artigo 73b, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estipulou o prazo até o dia 27 de maio de 2013 para, aspas, a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, fecho aspas. Item ponto 6.1. Terceirização indevida das atividades de procuradoria jurídica, atribuições de caráter permanente que deveriam ser exercidas por servidores efetivos. O gestor alega que o município é pequeno e que o número de execuções fiscais e demais processos judiciais não torna imprescindível a profissionalização da assessoria jurídica. Diz que a contratação de serviços de assessoria jurídica é necessária em razão da complexidade das matérias envolvidas. Cita as decisões desta Corte de Contas favoráveis ao procedimento adotado. Item 7.1. Legislação municipal. Não contempla a atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. O administrador refere que o artigo 15 da Lei Municipal 792 de 2010 estabelece que, enquanto não instituído o controle interno do Poder Legislativo, o controle interno do Poder Executivo exercerá a fiscalização sobre o Poder Legislativo. Do relatório complementar número 119 de 2012, SAM, item 1.1. Inconformidade na construção de escola de educação infantil. Item 1.1.1. Atraso injustificado da obra. O contrato firmado em 1º de dezembro de 2009 previa a conclusão da obra no prazo de 8 meses. Apesar da assinatura de 2 termos aditivos que prorrogaram o prazo de conclusão para dezembro de 2011, a obra não estava concluída quando a auditoria in loco, realizada em abril de 2012. A ausência de processo administrativo visando a apuração das responsabilidades da empresa contratada pelo descumprimento do prazo contratual, bem como a ausência de comprovação das alegadas intempéries que justificariam a demora na conclusão da obra. Item 1.1.2. Execução de serviço em desacordo com o projeto estrutural caracterizado pela supressão de vigas e pela execução de pilares em dimensões inferiores às projetadas. Item 1.1.3. Defeitos construtivos, ensejando em prejuízo a segurança das estruturas e a durabilidade da obra. Situação evidenciada a partir de falhas na concretagem, infiltração de umidade nas lajes pré-moldadas e alvenarias, imperfeições no prumo das alvenarias, dentre outras. Item 1.1.4. Conforme abordado no item 1.1.3, constatou-se o descumprimento de obrigações contratuais por parte da empresa contratada, sem que o município, mediante regular processo administrativo, apurasse as responsabilidades e aplicasse as penalidades previstas.
Sugestão de débito de R$ 216.506,43. Item 115. Pagamento por serviços não executados ou realizados em desacordo com o projeto estrutural que embasou o orçamento. Situação caracterizada pela não execução ou execução a menor de serviços de superestruturas, vigas, pilares e caixa d'água. Sugestão de débito no valor de R$ 9.861,23. O gestor não apresentou esclarecimentos quanto à matéria constante do relatório complementar. Ele teve acesso a esse relatório. Do relatório de gestão fiscal, item 3.3, atraso na entrega da manifestação conclusiva da unidade de controle interno. O gestor refere que todos os relatórios e pareceres foram remetidos e que o atraso ocorreu pois os relatórios foram disponibilizados para análise do controle interno em 26 de julho de 2011, data em que faleceu a mãe do responsável pelo controle interno. Item 5.2, insuficiência financeira do recurso 0001 livre, no montante de R$ 26.359,54. O gestor alega que houve uma redução de quase R$500 mil nos restos a pagar e que, assim como aconteceu em 2012 e em 2011, os municípios deixaram de receber valores devidos pela União. Diz ainda que esta Corte de Contas já julgou favoravelmente municípios cujas insuficiências financeiras eram superiores às insuficiências ora analisada. Do relatório geral de consolidação das contas, item 3. Remessa de normas da BLM em desacordo com a resolução do Tribunal de Contas de número 843/2009 e a instrução normativa também desse Tribunal de número 12 de 2009. O gestor alega que tal situação trata-se de irregularidade formal e que não compromete o conjunto das contas. Diz que a situação será regularizada no menor prazo possível. O Ministério Público de Contas manifestou-se através de parecer da lavra da adjunta de procurador, doutora Fernanda Ismael, no sentido de impor multa pelo não atendimento à lei de responsabilidade fiscal, pela fixação de débitos, pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas do senhor Olavo Inácio Asso, pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do senhor Jair Luiz Engrich, além de recomendação para correção das falhas, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas no sentido de saná-las. E este é o relatório, senhor presidente, e eu vou passar então ao voto. Inicio a minha análise pelo relatório complementar número 119 de 2012, que abordou inconformidade na construção de uma escola de educação infantil cujo contrato junto à empresa SLG Construtora Sul Limitada foi firmado no dia 1º de dezembro de 2009 no valor de R$ 1.082.542,14. Conforme evidenciado no relatório complementar, a empresa contratada descumpriu as seguintes obrigações contratuais relativas à obra. Atraso na entrega, item 111. Execução em desacordo com o projeto, item 112. Execução com diversos defeitos construtivos, item 113. O item 114 contempla a sugestão de débito no montante de R$ 216.508,43. Em razão da ausência de procedimentos administrativos para apuração de responsabilidade e identificação das inconformidades existentes na obra, bem como pela consequente não aplicação da multa prevista no parágrafo 2º da cláusula 13ª no montante de 20% sobre o valor do contrato. Destaco inicialmente que, mesmo após ser devidamente intimado, o gestor não apresentou esclarecimentos quanto à matéria constante no relatório complementar. Em análise aos autos, observo que não consta qualquer elemento que comprove que as inconformidades foram sanadas, que ocorreu a execução das garantias contratuais ou ainda que os valores relativos à multa contratual foram pagas pela empresa ao município. Ou seja, em razão da ausência de providências por parte da administração, deixou de ingressar nos cofres públicos o montante que cabia ao município em razão do descumprimento contratual por parte da empresa SLG Construtora Sul Limitada. Destaco que, quando o município firma um contrato para execução de uma obra, o seu objetivo não é obter receita a partir da aplicação de penalidades, mas sim receber a obra nos prazos e condições estabelecidas. No presente caso, no entanto, o relatório de auditoria complementar demonstra a existência de diversas inconformidades que trouxeram dano ao erário, por exemplo, o atraso na entrega, a execução em desacordo com o projeto e os defeitos construtivos. Nesse sentido, a ausência de procedimento por parte da administração municipal impede a apuração das responsabilidades e afasta a possibilidade de que o ente público seja compensado pelos prejuízos decorrentes do descumprimento contratual por parte da empresa. Assim, eu mantenho inconformidade e fixo o débito no montante de R$ 216.508,43.
O item 115, também do relatório complementar, trata do pagamento por serviço de execução de superestrutura, vigas, pilares e caixa d'água, não executados ou executados a menor, cuja diferença entre os valores pagos e os valores de serviços prestados importa em R$ 9.861,23. Conforme consta nas folhas 390 a 393 dos autos, até o encerramento do exercício 2011, o município mediu e pagou um percentual correspondente a 99,20% do item 3 do orçamento da obra, execução de superestrutura, vigas, pilares e caixa d'água. Entretanto, de acordo com as tabelas 1 e 2 do relatório complementar, as folhas 435 e 437 a 439, respectivamente, cujas inconformidades restaram devidamente comprovadas pela equipe de auditoria a partir dos registros fotográficos, as folhas 370 a 373, das cópias do projeto original das folhas 374 a 383 e 418 a 427, e do orçamento do projeto, as folhas 416 e 417, tais serviços não foram executados ou foram executados apenas parcialmente. Tal situação, em minha opinião, configura-se claramente em dano erário passível de ressarcimento. Assim como mencionado no item 1.4, observo que no presente processo não consta qualquer elemento que comprove que as inconformidades foram sanadas, que ocorreu a execução das garantias contratuais ou ainda que tais valores foram devidamente ressarcidos aos cofres públicos. Assim, eu estou mantendo a inconformidade e o respectivo débito no valor de R$ 9.861,23. Em relação às inconformidades relativas à obra de construção de escola infantil, itens 111 a 115 do relatório complementar, entendo ainda que tal matéria deve ser objeto de verificação em futura auditoria. Passo aos itens do relatório de auditoria com sugestão de ressarcimento ao erário. O item 2.1 trata do pagamento adicional de insalubridade a servidores cujas atividades não se caracterizam como ensejadoras do referido adicional. A abordagem realizada pela equipe traz como exemplo uma servidora do cargo efetivo de enfermeira designada para a função gratificada de chefe do núcleo de assistência à saúde comunitária e familiar e um servidor do cargo efetivo de motorista designado para a função gratificada de motorista de gabinete. Em ambos os casos, a legislação local que trata do assunto não prevê o pagamento do adicional de insalubridade. No mesmo sentido, o laudo técnico indica que a atividade do chefe de núcleo não tem direito ao referido adicional, enquanto que a função de motorista sequer consta no laudo. Apesar das alegações trazidas pelo gestor serem pertinentes, em especial quanto à servidora, que além das funções de chefe do núcleo, realiza atribuições de cada enfermeira, entendo que tais alegações não devem prosperar, pois não foram devidamente comprovadas nos autos. Observo adicionalmente que a matéria sob exame foi objeto de apontamento no processo de contas número 14.42.096 do exercício 2009, cuja decisão dessa Corte, a partir do voto prolatado pelo então eminente auditor substituto de Conselho Pedro Figueiredo, foi pela imposição do débito. Nesse sentido, encaminho o voto no sentido de manter em conformidade o débito no montante de R$ 2.493,28. Em relação ao item 3.2, que trata da deficiência no controle das disponibilidades financeiras, em razão de parcial aplicação financeira dos recursos do município, entendo que tais recursos financeiros devem ser utilizados pela administração para a satisfação das necessidades locais, desde que observado o interesse público, bem como os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. Ou seja, em minha opinião, o principal objetivo dos recursos públicos não é a obtenção de ganhos financeiros, mas sim o da prestação de adequado serviço à população local. Todavia, entendo também que, quando não utilizados, tais recursos devem ser aplicados financeiramente, de modo que sejam otimizados para que, em momento oportuno, possa trazer maiores benefícios à comunidade. Observo ainda, conforme registrado pela equipe de auditoria, que parte da disponibilidade financeira foi mantida em conta corrente e parte foi aplicada financeiramente. Ou seja, se por um lado os ganhos financeiros podiam ter sido maiores, por outro resta claro que não houve inércia do gestor quanto à destinação dos recursos. Diante disso, entendo que há uma inconformidade que deverá ser sanada pelos atuais gestores, mas não há como fixar o débito proposto, uma vez que não houve efetivamente prejuízo ao erário. Assim, convergindo parcialmente com a instrução técnica, voto pela manutenção do apontamento e pelo afastamento do débito. Voto ainda pela recomendação ao gestor para que evite a reincidência da presente conformidade. Passo aos demais itens. Em relação ao item 3.3 do relatório de gestão fiscal, que trata do atraso de 2 dias da entrega da manifestação do controle interno, os esclarecimentos prestados pelo gestor, combinado com o fato de que tal atraso não foi verificado
tanto no exercício anterior como no subsequente, me conduzem a afastar esta inconformidade. Ainda quanto ao relatório de gestão fiscal no item 5.2, é indicada insuficiência financeira no recurso 001 livre, no montante de R$ 26.359,54. Em análise aos autos, observo que tal situação decorre de restos a pagar não processados e de ajuste nas disponibilidades em virtude de valores inscritos em depósitos no passivo circulante, ou seja, situações que caracterizam plenamente a inconformidade descrita. Entretanto, considerando que a presente situação poderia ter sido revertida por ocasião do último exercício do mandato, que a insuficiência indicada corresponde a 0,25 da receita corrente líquida e que os demais aspectos da lei complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram observados, entendo que o referido apontamento deve ser mantido, levando em consideração para fim de aplicação de penalidade e multa, sem prejuízo da advertência ao legislador para que se adeque à situação alertada, porém estou considerando atendida a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda no relatório de auditoria ordinária, o item 4, trata das seguintes inconformidades nas demonstrações contábeis do município. Utilização indevida das fontes de recursos vinculados, ausência de registro contábil da integralidade da movimentação dos bens em estoques, ausência de registro contábil mensais da dívida ativa, em especial da atualização monetária, dos juros, das multas e das baixas por pagamentos, e apropriação incorreta das dívidas e financiamentos de longo prazo. A alegação do gestor de que tais inconformidades seriam meramente formais não deve prosperar. É evidente que, dentro do extenso rol de matérias relacionadas à administração pública, algumas possuem uma importância diferenciada. De certa forma, isto ocorre, pois trata-se de assuntos de maior interesse por parte das comunidades locais. Cito, por exemplo, matérias relacionadas à saúde, à educação e aos danos causados ao erário. Entretanto, isso não significa que as demais matérias, entre elas as de natureza contábeis, como no presente caso, não devam ser objeto de atenção por parte da administração municipal. Penso ser oportuno destacar que, nesse sentido que há longo tempo a Secretaria do Tesouro Nacional, o Conselho Federal de Contabilidade e os próprios Tribunais de Contas, entre os órgãos, vêm atuando no sentido de implementar um novo modelo de contabilidade aplicado ao setor público para que as práticas aqui adotadas sejam adequadas aos padrões internacionais. Ou seja, diante do cenário nacional que se apresenta, penso não ser adequado tratar tais matérias como simples formalidades. Observo ainda que, em sua manifestação, o gestor refere que as inconformidades foram regularizadas, porém nenhum documento comprobatório foi apresentado nesse sentido. Assim, encaminho o voto no sentido de manter a inconformidade e recomendar a origem para que evite a recidência das falhas apontadas. O item 6.1 do relatório de auditoria ordinária trata de contratação de assessoria jurídica, cuja atividade são de caráter permanente e deveriam ser exercidas por servidores efetivos. Sobre tal assunto, manifestei-me diversas vezes e tenho adotado posicionamento no sentido de que é possível contratação de assessoria jurídica terceirizada ou de utilização de cargos comissionados para funções jurídicas, desde que o cargo efetivo de procurador jurídico ou equivalente esteja devidamente criado e ocupado no âmbito do município. Nesse sentido, em consulta à BLM do município de Salvador das Missões, verifiquei que a Lei Municipal número 38, de 29 de setembro de 1993, que dispõe sobre o plano de cargos do município, não prevê em sua estrutura nenhum cargo efetivo relacionado à área jurídica. Sendo assim, encaminho meu voto no sentido de manter em conformidade e recomendar hoje para que seja criado o cargo efetivo de advogado, assessor, procurador, equivalente do quadro de cargo de provimento efetivo do município. As demais falhas apontadas no relatório de auditoria ordinária tradicional, acompanhamento de gestão de número 1 de 2011, na sua versão final, itens 1.1.1 até 1.1.5, que são das precariedades no controle patrimonial, item 3.1, defasar no cálculo de TBU, 5.1, deficiência na transparência e na organização das informações para o controle externo, e 7.1, legislação local, não contempla a atuação do controle interno do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo, bem como item 3 do relatório geral de consolidação das contas, BLM, também devem permanecer, pois revelam fragilidade do sistema de gestão auditada, bem como infrações da administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, que, em conjunto com as demais conformidades, sujeito ao administrador a penalidade de multa, com fundamento no artigo 67 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, sem prejuízo de advertência ou origem para adoção de medidas corretas. Quanto ao julgamento das contas, entendo que as falhas, na sua globalidade, não afetam não maculam a administração. Estou votando por uma imposição de multa de R$ 1.300 ao senhor Olavo Inácio Asp, prefeito municipal de Salvador das Missões, fixação de débito dos itens 2.1 do relatório
de auditoria ordinária, bem como aos itens 1.1.4 e 1.1.5 do relatório complementar, também da responsabilidade do mesmo administrador, e as demais providências de estilo, atualização, intimação, extração de certidão de edição de títulos se não forem cumpridos os dispositivos aqui estabelecidos, pelo atendimento à lei de responsabilidade fiscal das contas do senhor Salvador, do senhor Olavo Inácio As, do Executivo Municipal de Salvador das Missões deste 2011, recomendação ao atual gestor, pela verificação em futura auditoria quanto às inconformidades apresentadas nos itens 1.1 a 1.5, pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas referentes ao exercício 2011 dos senhores Olavo Inácio As, prefeito, e Jair Luiz Enche, vice-prefeito, e pelo encaminhamento do presente expediente ao Legislativo Municipal de Salvador das Missões, com os pareceres que tratam a letra I, para que aquela casa legislativa dê os devidos constitucionais. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Silac Xavier.